os carros elétricos, celulares e outros produtos tecnológicos, compensou em parte a queda na construção e o consumo interno mais fraco. O saldo positivo da balança comercial chinesa atingiu $1 trilhão, um belo superávit. O Nintendo Entertainment System, também conhecido pela sua abreviação, NES, foi um dos consoles mais importantes da história. Ele reconstruiu a indústria de games inteira, apresentou vários personagens icônicos e criou basicamente o conceito de como conhecemos os videogames hoje em dia. O gameplay de Super Mario Bros. Iniciou os conceitos de jogos de plataforma em geral. O controle com 2 botões, um direcional e um Start e Select criou a base para o design de consoles até o dia de hoje. O incrível poder da tecnologia dos anos 80 criou um console 8 bits que era mais poderoso em tudo que a Atari tinha feito na época. Os gráficos e o design foram um ponto forte, claro. Mas tem uma outra coisa que o NES fez que mudou a indústria de jogos para sempre. Ele era um console de mesa que tinha músicas e efeitos sonoros ao mesmo tempo. Sim, era possível fazer música no Atari, mas nada que durasse mais de, 30 segundos. Mas com o NES, junte essas incríveis músicas com os efeitos sonoros e pronto! Os games viraram uma experiência cinematográfica. Claro, por ser um console 8 bits, o áudio era limitado. As músicas em si eram programadas dentro da ROM do jogo para serem tocadas em tempo real na hora certa. Bem diferente de hoje em dia, onde usamos apenas MP3 e MIDIs hiperrealistas já gravadas como um todo dentro do jogo. Programar aquela jossa era difícil e requeria muito trabalho. Não só isso, mas eram apenas 4 canais de áudio. 2 para melodia, 1 para o acompanhamento e outro para batida. Sem contar que um desses teria de ser sacrificado por 1 milésimo de segundo para reproduzir os efeitos sonoros. Quer dizer, primeiro você tem que compor a música normalmente, e depois ainda tem que recriá-la no formato do programa. Por isso, é de se esperar que as músicas do NES fossem preguiçosas e medíocres para poupar o tempo. Mas a verdade é o contrário! Vários desses compositores não só faziam músicas que tentavam quebrar os limites das máquinas, mas também fazer de tudo para que essas músicas saíssem com um som agradável e memorável, mesmo em 8 bits. E quantas músicas! Pegue o número de jogos excelentes que o NES tem. Agora multiplique esse número por 10, e é basicamente esse número de músicas boas que temos no NES. Músicas em 8 bits já se tornaram um ícone, e seguem com um número enorme de fãs no mundo todo. Eu originalmente ia fazer um top 10 músicas em 8 bits, mas aí eu notei que eu teria de incluir o Game Boy e vários outros consoles 8 bits além do NES. Isso ia ampliar o leque de escolhas, é claro, mas ia deixar a lista ainda mais difícil de se fazer do que ela já foi. E acredite, foi difícil. Existem milhares de excelentes músicas de NES. Escolher as 10 melhores foi bem difícil mesmo. Mas antes de começar a lista, vamos dar uma olhada nas regras. Primeiro, eu só incluirei músicas originalmente feitas para jogos de NES. Ou seja, eu não irei incluir músicas de jogos de NES que foram portes de jogos de fliperama, músicas compostas para filmes, programas, desenho, música clássica. Então, não espere ver músicas do Tetris nessa lista. Segundo, não importa se o jogo é bom ou ruim. O jogo pode ser uma desgraça da humanidade, mas se a música for boa, ela pode estar na lista. E eu não estou classificando elas pelo fator de qual música é mais clássica ou importante para a história dos jogos, porque se fosse assim, todos nós sabemos que a tema do Mario estaria em primeiro lugar. Eu estou classificando as músicas pelo quanto boa elas soam em 8 bits, em conjunto com a composição em geral. Não importa se a música for 1000 vezes melhor orquestrada ou remixada, o que está contando mesmo é a sua versão original em 8 bits. E a propósito, apenas uma música por jogo ou franquia. E por último, lembre-se, essa é a minha opinião. Ela provavelmente não vai ser a mesma que a sua. E outra coisa, existem milhares de músicas excelentes no NES. Se você vê a sua preferida em uma posição baixa na lista, como, nono lugar, por exemplo, isso não significa que ela é ruim. Pelo contrário, significa que ela é impecável ao ponto de se destacar nas 10 melhores de centenas de músicas boas de NES que existem. Então, chega de papo e prepare seus ouvidos para o Top 10 melhores músicas de Nintendo Entertainment System, na minha opinião. Tem que voar, deixar o ninho. Uma outra notícia, o INSS suspendeu por 6 anos. Começando a lista com uma música de um jogo meio obscuro até. Muitos de vocês podem não conhecer Spelunker, mas graças a um certo canal do YouTube, o jogo acabou ganhando um pouco de popularidade ultimamente. Spelunker é um daqueles jogos que dividem opiniões. Ou você ama ele, ou você o odeia. E sabe, há um bom motivo para isso. Ele é quase impossível! Um dos jogos mais difíceis de NES, sem dúvida. Mas, ei,
eu sou um daqueles caras estranhos que gostam de jogos impossíveis. E sim, eu acho o Spelunker genial. Na verdade, ele é um jogo bem curto até, e quando você pega o jeito do jogo, ele até que fica mais fácil. Mas gostando do jogo ou não, não há como negar que a música tema do jogo é sensacional. O jogo não tem muitas músicas, e você ouve basicamente essa mesma melodia curta o jogo inteiro, o que sinceramente pode até enjoar um pouco algumas pessoas. Mas pra mim, essa música utiliza muito bem o som do NES. E essa melodia, cara, eu simplesmente não consigo me cansar dela. Sem contar que ela ficou extremamente popular com um remix dela que teve naquele fangame do Cat Mario. Enfim, a música tema do Spelunker é uma obra-prima desconhecida que sinceramente merece mais atenção. Quer dizer, como alguém poderia resistir a essa maravilha? Ah, merda! Mais fácil você ter essa. Merda. E a seguir, capitão. Como eu poderia não botar alguma música do Kirby's Adventure na lista? Ele é um dos jogos que melhor utilizam o chip sonoro do NES. Esse foi o segundo jogo do Kirby, e também foi um dos jogos que mais puxou o NES aos seus limites. Por ter saído 2 anos depois do Super Nintendo ter sido lançado nos Estados Unidos, este jogo é extremamente completo e avançado para o NES. E sem dúvida é um dos melhores jogos do sistema, e também um dos melhores jogos do Kirby. A trilha sonora daquele jogo é clássica, ela é ótima, não tem nenhuma música que eu não goste. E esse é o problema, são muitas músicas boas. Vegetable Valley, Ice Cream Island, Grape Garden, Yogurt Yard, Rainbow Resort. Eu não sei qual escolher, mas se for pra escolher uma eu fico com Butter Building. Não sei o porquê, não é que ela seja necessariamente melhor que as outras músicas, mas é que ela é uma das que eu mais gosto de ouvir no jogo. Ela é uma música clássica da série, que nenhum fã do Kirby pode deixar de ouvir. E sua versão original em 8 bits é provavelmente a melhor versão de todas elas. Vida longa construção de manteiga. Construções de manteiga não têm vida. Action 52 é um dos jogos ruins mais populares da internet. Não só por apenas ser um jogo ruim, mas por ser 52 jogos ruins. Ele virou um fenômeno cult entre os fãs de jogos retrô. E quando a lenda, o próprio Angry Video Game Nerd, fez um review do jogo, a popularidade dele só aumentou. Enquanto o jogo em si não é licenciado pela Nintendo, ele não é tecnicamente um jogo pirata. Ele era um jogo original, mas extremamente mal programado. Se você ainda não conhece a história desse jogo, eu recomendo você assistir a análise do AVGN, que ele detalha e explica tudo sobre o jogo. Mas aqui vai um resumo. Tudo começou quando um cara viu seu filho jogando Mario e achou um absurdo os jogos serem tão caros. Então ele contratou 3 moleques estudantes de uma faculdade e criou a Active Enterprises para criar o Action 52. A ideia era fazer um cartucho com 52 jogos originais de alta qualidade e vender por um preço mais caro que um cartucho convencional. Digamos que era bem óbvio que não ia dar certo. Mas dentre os 52 jogos podres daquela coleção de merda, o jogo que era para ser o principal da coleção era The Cheetah Man. O tema do Cheetah Man é literalmente uma coroa de ouro em cima de uma montanha de merda. E por sua qualidade absurda fazendo contraste com um jogo tão ruim, a música acabou virando um fenômeno na internet. E como a Active Enterprises por si já é obscuro o suficiente, ninguém sabia quem compôs essa obra-prima. Para nossa sorte, um dos estudantes que trabalharam no jogo deu as caras na internet postando informações sobre o desenvolvimento do jogo. E acontece que foi esse cara que compôs a música do Cheetah Man. Ironicamente, o nome dele é Mario. Mario Gonzalez. Bizarro, não? É uma pena que os Cheetah Man não deram certo. Até que eles tinham um certo potencial. Quer dizer, eu adoraria ouvir esse tema radical como uma abertura de um desenho de ação dos anos 80. Mas dane-se. Action 52, os Cheetah Man são terríveis. Mas o que conta é a música. E o tema dos Cheetah Man é uma das melodias de ação mais maneiras do Nintendo 8 bits que eu já ouvi. Boa tarde, tudo bom? Oh yeah!
Punch-Out!, um dos melhores jogos de NES, sem dúvida, e sua trilha sonora não decepciona. Mas, sinceramente, as pessoas só se lembram de duas músicas do jogo: o tema principal de quando você está lutando e a música de quando Doc Louis está treinando o Little Mac. A música da tela de Password do Punch-Out é um clássico, e utiliza a melodia e as batidas do NES de uma forma nunca antes vista. Ela é simplesmente um clássico eterno. Foda-se a música do rock! Isso sim é uma música foda! Não só isso, mas ela deu origem a um inesquecível meme. Nigga stole my bike. 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 Nigga stole my. Little Mac, você mais do que merece estar no novo Super Smash Bros. Então, boa sorte e continue treinando. Nós brasileiros nos reconhecemos principalmente por meio de dois sentidos: o paladar. Ok, eu vou ser sincero, eu nunca joguei Journey to Silius. Na verdade, eu mal sabia que esse jogo existia. Mas quando eu vi essa música, eu soube que eu tinha que botar ela na lista. A tela de título do Journey to Silius não é só uma das melhores músicas de tela de título, mas também é uma das melhores composições em 8 bits que eu já ouvi. Ela é extremamente radical e puxa o limite sonoro do NES ao extremo. Quer dizer, eu nem sei sobre o que o jogo se trata, ou se o jogo é bom no mínimo, mas... ouve só isso! Se alguém tiver jogado ele, diga se vale a pena nos comentários, porque a música com certeza vale a pena. Eu trouxe 700 desses números e do som. Blaster Master é mais um jogo clássico do NES. À primeira vista, ele pode parecer um jogo estranho. Se eu falasse pra você que um jogo em que um garoto perde seu sapo de estimação, que de repente sofre uma mutação e foge pela terra cavando um túnel e você tem que resgatá-lo usando um tanque subterrâneo é um dos melhores jogos de NES, você provavelmente não acreditaria. Mas é verdade, ele foi um dos jogos mais divertidos da época, e a música da primeira área do jogo é inesquecível. Essa é uma daquelas músicas que usaram o som do NES tão bem que eu nunca consigo ficar enjoado. Uma verdadeira maravilha em 8 bits que nossos ouvidos não vão esquecer tão cedo. O primeiro jogo foi disputado na quarta-feira. E teremos outros dois. No Brasil. Castlevania, que é um jogo difícil e foda ao mesmo tempo. Castlevania é uma das séries que começaram no NES que são lembradas até hoje. E quantas músicas boas os jogos originais de NES tiveram, mas eu tive que escolher só uma. E eu só posso dizer que Bloody Tears é uma das músicas mais fantásticas já reproduzidas no NES. Com seu clima de ação e suspense, você fica ansioso pra jogar. Peraí, qual é o jogo mesmo? Também tem. Ah, merda! Não vai ter coxinha, pão de queijo, roda de samba sertanejo. Oh, Castlevania 2. Sabe, por mais que a música seja foda, Castlevania 2 Simon's Quest é simplesmente um grande pedaço de lixo. Mas a música é que importa, e esse é um dos melhores temas de NES já feitos. É uma pena que o jogo é ruim. Piedade avançou de novo. The Legend of Zelda, uma das melhores franquias de games já feita. O primeiro jogo da série foi uma verdadeira maravilha revolucionária. E como podemos nos esquecer do tema principal da série? É claro, uma das melhores franquias de games já feita. Esse não é só um dos temas mais conhecidos dos games, mas é um dos mais bonitos também. Essa música é a obra-prima do Koji Kondo.
sem dúvida um dos seus melhores trabalhos. Como eu disse antes, eu estou colocando as músicas na lista por como elas soam em 8 bits, e não apenas por sua composição básica e outros arranjos. Porque sério, se eu fosse contar todos os arranjos dessa maravilha, ela iria estar em primeiro lugar, mas chegou bem perto. Ela soa extremamente bem em 8 bits, mas não o suficiente para estar em primeiro. Tipo, só tem 2 músicas que soam melhores do que ela em 8 bits, na minha opinião. Mas o tema de Zelda é um clássico, não importa se você gosta de Nintendo ou não. O tema de Zelda é o que junta os corações dos gamers em um só. E rapaz, como essa belezinha evoluiu. Mas isso é um top 10 de músicas 8 bits do NES, não vamos sair do foco. Vamos para o número 2. Não demoraram a acontecer. Bronze em Pequim 2008. Capcom. Só de falar esse nome já traz boas lembranças. A Capcom não só fazia alguns dos melhores jogos de NES, mas todos eles tinham músicas incríveis. Mega Man é um ícone dos games, e com seus primeiros jogos sendo de NES, há muito para escolher. Sabe, eu poderia botar a trilha sonora inteira desses jogos nessa posição porque tudo é muito bom. A Capcom mais do que soube utilizar o som do NES para fazer músicas maravilhosas. E com tantas músicas fodas do Mega Man, fica difícil escolher a favorita. Mas eu tenho que escolher uma. E eu acho que todos devem saber qual é esse ponto. A fase do castelo do Dr. Wily não é só uma das melhores músicas de 8 bits já feitas, mas é uma das melhores músicas já compostas. Essa música usa tão bem o som do NES, que mesmo com todos os arranjos que essa música teve durante esses anos todos, a minha versão favorita dela ainda é original em 8 bits. É o tema de ação perfeito pro jogo. Sem colocar ela na lista é um pouco clichê, visto que todo mundo ama essa música, mas eu não tenho culpa, ela realmente é muito boa. Ela é quase o significado de música de 8 bits de alta qualidade. E não dá pra acreditar o quanto ela ficou incrível no novo Super Smash Bros. Bem-vindo à turma do Smash, Mega Man. Você merece. Mas só tem uma música de NES que eu acho melhor que essa. Qual é? Bem, antes de chegarmos ao número 1 da lista, eu gostaria de citar as menções honrosas. Aquelas músicas que quase ficaram na lista, mas não ficaram por um motivo ou outro. Tem transmissão de esporte. Notícia. Oi. Tem transmissão também pela Globo. Eu gostaria de mencionar a música tema do Ghosts and Goblins, que é uma música que eu gosto muito. Mas eu não posso botar ela na lista, já que o jogo é apenas um port da versão do fliperama. Ou seja, é como se eu fizesse uma lista de músicas do Super Nintendo e colocasse uma música do Street Fighter na lista. Simplesmente é errado. Outra que também sofre do mesmo caso é o tema da selva do Contra. Outra música muito incrível que só não entrou na lista pelo mesmo motivo. Vocês devem ter notado que eu não botei nenhuma música do Mario na lista. Isso foi porque eu não consegui escolher uma. Eu poderia ter botado o tema do Super Mario Bros. Por ser um clássico, mas ela não é uma das músicas 8 bits mais impressionantes. Eu havia ficado em dúvida entre o tema de seleção de personagens do Super Mario Bros. 2 e o tema de créditos do Super Mario Bros. 3. Mas no final, não consegui me decidir e deixei eles de fora. Mas eles com certeza estariam na lista se ela fosse um top 15. Outra música que ficaria na minha lista se ela não fosse apenas um top 10 seria o tema Feather, do Dr. Mario.
Outras músicas que só não ficaram na lista por causa do número foram a música Type A do Yoshi's Cookie. Sim, eu sei que ela teve uma versão do Super Nintendo depois, mas o original foi pro NES. E a música dos Templos do Zelda 2, que na verdade teria ficado na lista se o tema principal de Zelda não fosse uma obra-prima e eu pudesse botar duas músicas de uma mesma franquia na lista. Agora que eu já falei das músicas que não ficaram na lista, chega de enrolação e vamos ao número 1 da lista. A melhor música de Nintendo Entertainment System de todos os tempos, na minha opinião. É um passo vital para ela ver que já é muito. Se lembra quando eu disse que a Capcom sabia usar o sound chip do NES do melhor jeito possível? Pois é, eu não estava exagerando, e palavras não são suficientes para descrever a maravilhosa trilha sonora do jogo do DuckTales do NES. Para os que não se lembram ou são muito novos para terem assistido, DuckTales foi uma série de desenhos animados da Disney contendo as mais variadas histórias do tio Patinhas e os seus sobrinhos. Quem diria que um desenho do Pato Donald em que ele quase não aparece seria tão legal? DuckTales foi considerado um dos desenhos animados mais amados de todos os tempos, e quando a Capcom decidiu fazer um jogo para o NES baseado na série, um dos melhores jogos licenciados já feitos foi lançado. DuckTales foi um jogo tão bom que ele até conseguiu um remake HD mais de 20 anos depois. Mas nós estamos falando do NES, e meu Deus, como o jogo utilizava bem o som do sistema. Esse jogo tem algumas das melhores músicas em 8 bits que eu já ouvi, desde a música das selvas profundas da Amazônia, ou das perigosas cavernas africanas. Todos nós sabemos que a melhor música do jogo é o tema da lua. O tema da lua do DuckTales é considerado por muitos uma das melhores músicas de games, e ela é sem dúvida a melhor música de NES já feita. Ela tem todo o clima de aventura e alegria que um jogo de NES devia ter. Essa é uma daquelas músicas inspiradoras. Ela começa simples e suave, e depois explode em alegria e emoção com uma batida cativante e uma melodia linda e nostálgica. Essa música é um daqueles casos onde não tem disputa. Ela é emocionalmente incentivante e bem escrita, lembrando a todos de uma época simples, onde tudo que era necessário em um jogo era diversão. E na minha opinião, a música da fase da lua do DuckTales é a música mais bem composta, mais bem programada e mais bem utilizada do nosso querido Nintendinho, nos mostrando o que era possível naquele incrível console e marcando a infância de muita gente com toda a sua felicidade. E essa música demonstra exatamente isso que eu disse, em forma musical. E é por isso que o tema da lua é a minha música favorita do Nintendo Entertainment System. Eu sou Nintendo Fan 012 e até a próxima. Ah, a propósito, a versão do remake ficou muito foda também.